De amigos a amantes, amor que floresce. Há pessoas que atravessam nossa vida como companheiros de caminhada. Estão ali nos almoços de domingo, nas conversas de final de tarde, nas pequenas urgências e nas grandes alegrias. E ficamos tão acostumados com a presença delas que nunca paramos para perceber quando a amizade deixou de ser apenas amizade. Beatriz e Marcelo eram assim. 32 anos de conhecidos. Amigos desde a juventude, quando trabalhavam juntos numa pequena imobiliária da cidade. Ele, corretor. Ela, secretária. Os anos passaram, casamentos vieram e se foram, filhos cresceram, cabelos embranqueceram. E eles continuaram ali, um na vida do outro, como duas árvores plantadas lado a lado, cujas raízes se entrelaçam sem que ninguém perceba. Mas algo estava prestes a mudar, porque esta é a história de quando a amizade mais profunda floresce em algo maior. Uma história sobre dois corações que demoraram 3 décadas para entender o que sempre esteve ali, esperando ser nomeado. Esta é a história de amigos a amantes, amor que floresce. E começa numa manhã comum de outono, quando Beatriz acordou e decidiu que era hora de parar de fingir que estava tudo bem. Antes de continuarmos, se você também acredita que o amor verdadeiro pode nascer da amizade mais sincera, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se no canal para mais histórias que tocam o coração. E nos comentários me conte. De onde você está nos assistindo? Quero saber quem está aqui, acompanhando esta jornada comigo. Agora vamos conhecer Beatriz e Marcelo. A cidade era pequena, uma daquelas onde todo mundo se conhece pelo nome, onde a padaria fecha na hora do almoço e volta a abrir às 3 da tarde. Ruas arborizadas, praça central com coreto, igreja matriz de portas sempre abertas. Beatriz tinha 54 anos, viúva há 5. Mãe de 2 filhos já adultos que moravam em outras cidades. Morava sozinha numa casa de 3 quartos, que aos poucos foi ficando grande demais, silenciosa demais. Ela mantinha a rotina com disciplina, acordava cedo, fazia caminhada, cuidava do jardim. Às terças e quintas, dava aulas de artesanato no centro comunitário da igreja. Aos sábados, almoçava na casa da irmã. E todas as sextas-feiras, sem falta, Marcelo aparecia. Ele tinha 56 anos, divorciado há 8, sem filhos. Ainda trabalhava como corretor autônomo, mas com menos clientes do que antigamente. Morava num apartamento pequeno perto da praça, um lugar funcional, limpo, mas sem vida. As paredes brancas nunca receberam quadros, a varanda nunca teve plantas. Marcelo era homem de poucas palavras, não porque fosse rude, mas porque aprendeu a ouvir. Observava mais do que falava, sorria com os olhos. Tinha mãos grandes e calejadas, de quem sempre trabalhou com as próprias mãos quando não estava vendendo imóveis. As sextas-feiras deles começaram por acaso, anos atrás. Beatriz havia mencionado que o portão da frente vivia emperrando. No dia seguinte, Marcelo apareceu com uma lata de óleo e um alicate. Consertou o portão. Tomou um café. Foram conversar na varanda. E aquilo virou hábito. Sexta-feira era dia de Marcelo aparecer. Às vezes, trazia pão da padaria nova. Outras vezes, trazia ferramentas porque Beatriz havia comentado que a torneira pingava ou que a porta do armário estava solta. Ele consertava. Ela fazia café. Conversavam sobre tudo e sobre nada, sobre os filhos dela que ligavam pouco, sobre o apartamento dele que era silencioso demais, sobre os clientes antigos que ainda perguntavam por ele, sobre as alunas de artesanato que perguntavam por ela, sobre a cidade que mudava devagar, sobre o tempo que passava rápido. Ninguém na cidade estranhava. Beatriz e Marcelo eram conhecidos de longa data. Amigos, só isso, nada demais. E era verdade. Mas também não era, porque Beatriz começou a reparar em coisas pequenas, como Marcelo sempre lembrava de que ela não gostava de açúcar no café,
como ele jamais chegava de mãos vazias, como seus olhos se acendiam quando ela ria, como ele demorava na despedida, como se procurasse um motivo para ficar mais um pouco. E Marcelo, por sua vez, começou a contar os dias até sexta-feira. Começou a arrumar a barba com mais cuidado, a passar a camisa mesmo que fosse só para visitar uma amiga, a comprar pães mais bonitos na padaria, a criar problemas imaginários na casa dela só para ter desculpa de voltar. Mas nenhum dos dois dizia nada, porque tinham medo de estragar a única coisa boa que ainda tinham, a companhia um do outro. Beatriz carregava um peso que ninguém via. A viuvez não tinha sido apenas a perda de um marido, foi a perda de um projeto de vida. Carlos, seu falecido esposo, era homem bom, mas distante. Trabalhava muito, falava pouco. Nos últimos anos do casamento, eles viviam mais como colegas de casa do que como companheiros. Ela cuidava da rotina, ele pagava as contas. Os filhos cresceram e saíram. E quando Carlos morreu, subitamente, de infarto, Beatriz se viu diante de uma verdade dolorosa. Ela estava sozinha havia anos, só não tinha percebido. As pessoas da cidade foram gentis, levaram comida, fizeram companhia, disseram que o tempo cura. E disseram também, com aquele tom de quem quer ajudar, mas não sabe como, que ela ainda era jovem, que poderia refazer a vida. Beatriz sorria e agradecia, mas por dentro não acreditava. Quem iria querer uma mulher de 50 e poucos anos? Uma mulher com estrias, com cabelos grisalhos, com uma rotina previsível e sem graça? Uma mulher que acordava de madrugada com medo de envelhecer sozinha, que olhava para o espelho e via o tempo marcado em cada linha de expressão? Ela tinha vergonha de sentir solidão, vergonha de admitir que às vezes ficava parada na cozinha, à noite, imaginando como seria ter alguém para dividir o silêncio. Alguém que perguntasse como foi o dia. Alguém que simplesmente estivesse ali. E o pior de tudo, ela havia começado a sentir algo por Marcelo. Não sabia quando começou. Talvez sempre estivesse ali, adormecido. Mas nos últimos meses, aquilo cresceu. Virou um aperto no peito toda vez que ele sorria. Virou insônia nas noites de quinta, antecipando a sexta-feira. Virou desapontamento toda vez que ele ia embora. Mas Beatriz não podia dizer, porque Marcelo era amigo, o único amigo verdadeiro que lhe restara. Se ela dissesse algo e ele não correspondesse, perderia até isso, e ela não suportaria perder mais nada. Então, ficava quieta, preparava o café, ouvia suas histórias, ria das piadas sem graça, e quando ele ia embora, ela trancava a porta e chorava em silêncio, com vergonha de si mesma por querer algo que não podia ter. Marcelo, por outro lado, carregava uma culpa antiga. O divórcio, 8 anos atrás, não foi dramático, não houve traição, não houve briga feia. Apenas a constatação triste de que ele e a ex-esposa não se amavam mais. Talvez nunca tivessem se amado de verdade. Casaram jovens, por pressão social, porque era o que se esperava. E anos depois, cansados de fingir, se separaram. Ele não culpava ninguém, mas carregava a sensação de que havia desperdiçado tempo, dele e dela. Anos de uma vida morna, sem paixão, sem propósito real. Depois do divórcio, Marcelo se fechou, parou de procurar companhia. Recusou convites para jantares, para festas, para eventos sociais. Mergulhou no trabalho. E quando o trabalho diminuiu, mergulhou na solidão. A verdade que ele não admitia nem para si mesmo era que Marcelo tinha medo de sentir. Medo de se entregar e descobrir de novo que não era suficiente. Que não sabia amar direito. Que não era interessante o bastante, romântico o bastante, presente o bastante. Até que Beatriz entrou na vida dele de uma forma diferente. Não de repente. Foi gradual. Como uma planta que cresce devagar, quase imperceptível, até que um dia você olha e ela está ali, florida, impossível de ignorar. Marcelo começou a perceber que pensava nela quando acordava, que escolhia as camisas pensando no que ela diria,
que inventava desculpas para aparecer na casa dela fora das sextas-feiras, que seus dias tinham cor apenas quando estava ao lado dela, e isso o apavorava, porque Beatriz era a melhor amiga que ele tinha, a única pessoa com quem conseguia ser verdadeiro. Se ele dissesse algo, se deixasse transparecer o que sentia, poderia perder tudo, e Marcelo já havia perdido demais na vida. Não suportaria perder Beatriz. Então, ele também ficava quieto. Consertava torneiras, trazia pães, ouvia suas histórias. E ia embora com o coração apertado, se odiando por ser covarde demais para dizer a verdade. Assim, os dois viviam, presos numa amizade que já não era mais amizade, mas que nenhum dos dois tinha coragem de nomear. Foi no aniversário de Beatriz que algo mudou. Ela não planejava comemorar. Aniversários, depois dos 50, pareciam mais um lembrete do tempo passando do que motivo de festa. Os filhos enviaram mensagens carinhosas pelo celular. A irmã ligou de manhã. As alunas do artesanato deram um abraço coletivo no final da aula de quinta-feira. Mas na sexta-feira, quando Marcelo apareceu, ele trazia algo diferente. Uma caixa pequena, embrulhada com papel craft e um laço simples de juta. Beatriz olhou para a caixa, depois para ele. Marcelo? Não precisava. Eu sei, mas quis. Eles estavam na varanda, como sempre. Ela abriu o embrulho com cuidado, quase com receio. Dentro havia um caderno. Capa dura, cor de mostarda, com páginas em branco. Na primeira página, uma dedicatória escrita à mão, com a letra meio torta dele. Para que você escreva tudo o que ainda quer viver, porque sei que há muito pela frente. Beatriz leu uma vez. Leu de novo. Sentiu a garganta apertar. Ninguém em anos havia lhe dado algo tão pessoal, tão verdadeiro. Ela ergueu os olhos e encontrou o olhar de Marcelo. Ele estava sério, não sorria, apenas observava, como se esperasse alguma reação. Obrigada, ela disse, e a voz saiu trêmula. Obrigada mesmo. Imagina. Ele deu de ombros, mas não desviou o olhar. E foi naquele instante, naquele silêncio breve entre um obrigada e um imagina, que algo se acendeu. Beatriz sentiu. Marcelo também. Não foi nada grandioso. Nenhuma declaração. Nenhum gesto dramático. Apenas um olhar que durou 2 segundos a mais do que deveria. Apenas a consciência súbita de que havia algo não dito pairando entre eles, denso como a neblina da manhã. Marcelo desviou o olhar primeiro, pigarreou. Levantou-se, meio sem jeito. Bom, tenho que ir. Tenho um cliente às 4. Claro. Ela também se levantou, segurando o caderno contra o peito como se fosse um tesouro. Quando ele se despediu no portão, Beatriz quase disse, quase segurou a mão dele, quase pediu que ficasse. Mas não disse, e ele foi embora. Mas desta vez, algo havia mudado, porque pela primeira vez, os dois permitiram sentir. Depois do aniversário, as sextas-feiras ganharam um peso diferente. Não porque algo tivesse sido dito, mas porque algo estava sendo sentido, reconhecido, mesmo que em silêncio. Marcelo começou a chegar mais cedo. Beatriz começou a caprichar mais no café. Ela passava batom, ele trazia flores. Pequenos buquês de crisântemos ou margaridas comprados na feira, entregues com um dar de ombros tímido, como se não fosse nada. Vi e lembrei de você. E Beatriz aceitava, colocava num vaso, sentia o coração acelerar. Um dia, ele apareceu com tinta e rolo. A parede da sala está descascando, disse ele, apontando para um canto que Beatriz havia parado de enxergar de tanto ver. Vou dar uma mão de tinta se você deixar. Ela deixou e ficou ali, observando. Ele tirou a camisa social e ficou só na camiseta. Subia na escada, passava o rolo. De vez em quando, olhava para trás e sorria, como se quisesse ter certeza de que ela ainda estava ali. Beatriz preparou o suco, fez sanduíches, colocou música baixa no rádio da cozinha e pela primeira vez em anos a casa dela pareceu viva, pareceu um lar.
Quando ele terminou, já era final de tarde. A parede estava impecável. Marcelo lavou as mãos na pia da cozinha, enxugou nos panos que ela ofereceu, e quando se virou para ir embora, Beatriz fez algo que a surpreendeu. Tocou o braço dele. Fica para jantar? Não foi um pedido, foi quase uma súplica disfarçada. Marcelo hesitou, depois assentiu. Fico. Eles jantaram na mesinha da cozinha. Arroz, feijão, salada, um frango assado simples. Nada especial. Mas para os dois, era tudo. Conversaram sobre coisas pequenas, sobre a cidade, sobre os vizinhos, sobre as mudanças no comércio local. E riram. Riram muito. Daquele jeito leve, espontâneo, de quem se sente à vontade. E quando Marcelo finalmente foi embora, já passava das 10 da noite. No portão, ele parou. Olhou para ela. Obrigado pelo jantar. Obrigada por pintar minha parede. Eles riram e ficaram ali, parados, sem saber como se despedir. Até que Beatriz, num impulso, se aproximou e o abraçou. Foi rápido. Um abraço simples, de amigos. Mas quando ela encostou o rosto no ombro dele, sentiu o cheiro de tinta misturado com sabonete. Sentiu o calor do corpo dele. Sentiu os braços dele apertando de volta, firmes, protetores, e quando se soltaram, os dois estavam corados. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Marcelo. Ele foi embora. Ela fechou o portão e encostou a testa na madeira, sorrindo como uma adolescente. As micro-vitórias continuaram. Marcelo começou a inventar mais concertos. A maçaneta da porta dos fundos, o trinco da janela do quarto, o varal que estava bambo. Beatriz começou a inventar mais jantares. Sempre algo simples, mas feito com carinho. Ela também começou a usar o caderno que ele havia dado. Escrevia à noite antes de dormir, coisas pequenas, pensamentos, lembranças, e sem perceber, começou a escrever sobre ele. Hoje Marcelo trouxe rosas brancas. Diz que combina com a cozinha. Fiquei olhando para as flores e pensei em como ele repara nas coisas pequenas. Em como ele me enxerga de um jeito que mais ninguém enxerga. Às vezes tenho medo de estar criando coisas na minha cabeça. Mas aí ele olha para mim de um jeito que não parece amizade. E eu não sei o que fazer com isso. Não sei se ele sente o mesmo. Não sei se devo perguntar. Não sei se quero saber a resposta. Enquanto isso, Marcelo passava as noites no apartamento vazio, pensando nela. Pensando no jeito que ela sorria quando ele chegava, no jeito que seus olhos brilhavam quando ele a elogiava, no jeito que ela tocava o braço dele quando ria, no jeito que ela cheirava, lavanda e bolo caseiro. Ele estava apaixonado. Não do jeito juvenil, irresponsável, mas do jeito maduro, profundo, de quem sabe que aquilo é raro, de quem sabe que pode não ter outra chance, mas ainda assim não dizia. Porque Marcelo carregava o medo enraizado de não ser suficiente, de oferecer seu coração e ver Beatriz recusar, gentil mas firme, porque o que ela sentia era apenas amizade. Então eles dançavam. Uma dança lenta, cuidadosa, de dois corações que se aproximavam centímetro por centímetro, com medo de tropeçar. Até que algo os forçou a parar de dançar. A notícia chegou numa segunda-feira. Marcelo recebeu uma proposta de emprego. Uma imobiliária grande de outra cidade, a 2 horas de distância, estava contratando. Salário fixo, benefícios, estabilidade. Coisa que ele não tinha há anos. O gerente era um conhecido antigo, alguém que sempre admirou o trabalho de Marcelo e o queria na equipe. Era uma boa proposta. Era a proposta certa. Mas significava sair da cidade. Significava recomeçar. Significava deixar Beatriz. Ele não aceitou de imediato. Pediu uns dias para pensar. Mas a semente da dúvida já estava plantada. Será que devia ir? Será que devia ficar? O que o prendia ali, afinal? Não tinha filhos na cidade. Não tinha mais muitos clientes. Seus pais já haviam falecido. Seus poucos amigos também estavam espalhados. Só tinha Beatriz. Mas Beatriz era apenas amiga. Não era? Ele não tinha o direito de recusar uma oportunidade boa por causa de uma amizade.
Por mais importante que fosse, Marcelo passou a semana inteira atormentado. Não contou para Beatriz, não conseguiu. Toda vez que pensava em mencionar, as palavras morriam na garganta. Na sexta-feira, quando chegou na casa dela, Beatriz percebeu na hora que algo estava errado. "Você está diferente", disse ela enquanto servia o café. "Estou?" Marcelo tentou sorrir, mas não convenceu. "Está." "O que aconteceu?" Ele suspirou, olhou para a xícara nas mãos e decidiu contar. "Recebi uma proposta de emprego em outra cidade." O silêncio que se seguiu foi denso. Beatriz sentiu o chão sumir debaixo dos pés, mas manteve a expressão neutra, forçou um sorriso. "Que bom, Marcelo. Você merece. Não sei se vou aceitar." "Por que não? É uma boa oportunidade." "É, mas..." Ele parou, olhou para ela, e Beatriz viu nos olhos dele algo que nunca tinha visto antes. Desespero. "Mas eu não sei se quero sair daqui." "Marcelo, você não pode recusar uma oportunidade boa por causa da cidade. Aqui não tem mais nada para você." Ela disse aquilo sem pensar, e no instante seguinte se arrependeu, porque viu a mágoa nos olhos dele. "Não tem nada?" Ele repetiu baixo. Beatriz desviou o olhar. Sentiu as lágrimas ameaçarem. Não podia chorar. Não podia deixar ele ver o quanto aquilo a estava destruindo. "Tem seus amigos. Tem a cidade. Tem..." Ela hesitou. "Tem nossa amizade." "Mas isso não é motivo para você jogar fora uma chance de crescer, Marcelo. Não é justo. E se eu não quiser crescer? E se eu quiser ficar? Ficar por quê?" A pergunta saiu quase como uma acusação. E Marcelo, de repente, sentiu raiva. Raiva de si mesmo, raiva da situação, raiva de Beatriz por não entender o que era tão óbvio. "Você sabe por quê, Beatriz?" Ela olhou para ele assustada. "Não, não sei." "Sabe sim." "Marcelo, não faz isso." "Não faço o quê?" "Não falo a verdade." Ele se levantou, começou a andar pela varanda, passou a mão pelo cabelo, respirou fundo, e quando voltou a falar, a voz estava trêmula. "Eu fico porque você está aqui. Fico porque toda semana eu conto os dias até sexta-feira. Fico porque quando estou com você, minha vida faz sentido. Fico porque..." Ele parou, olhou para ela. "Porque eu te amo, Beatriz." O silêncio voltou, mas desta vez era diferente. Era o silêncio de algo que finalmente foi dito e não pode mais ser ignorado. Beatriz estava pálida. Levantou-se devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo frágil. "Marcelo, você não pode dizer isso." "Por que não?" "Porque não é verdade." "É sim, não é." Ela ergueu a voz e os olhos finalmente transbordaram. "Você está confundindo as coisas. Você está sozinho, eu estou sozinha, e a gente se acostumou um com o outro. Mas isso não é amor, Marcelo. Isso é carência. É comodidade. Você acredita mesmo nisso?" "Acredito." Mas a voz dela tremia. E Marcelo sabia que ela estava mentindo. Para ele, para si mesma. "Então você não sente nada por mim?" Ele perguntou, direto. Beatriz ficou em silêncio. Queria dizer que não. Queria mentir. Queria proteger os dois daquela dor. Mas não conseguiu. "O que eu sinto não importa." "Importa sim." "Não importa porque nós somos amigos, Marcelo. E se a gente estragar isso, a gente perde tudo." "Você entende? Tudo! Ou a gente ganha tudo." Ela balançou a cabeça desesperada. "Eu não posso arriscar. Não posso perder você. Você é tudo que me resta. E você acha que para mim é diferente?" Marcelo deu um passo à frente. "Você acha que eu teria coragem de dizer isso se não tivesse certeza? Eu te amo, Beatriz. Não de hoje, não de ontem. Faz anos que eu te amo. Só fui covarde demais para admitir." Beatriz cobriu o rosto com as mãos. Estava chorando. E Marcelo, vendo-a assim, sentiu o coração partir. Ele se aproximou, devagar, e com delicadeza segurou os pulsos dela, afastando as mãos do rosto. "Olha para mim." Ela obedeceu, os olhos vermelhos, molhados, assustados. "Você tem medo?" Ele disse suave. "Eu também tenho, mas eu estou cansado de viver com medo.
Estou cansado de fingir. Estou cansado de voltar para casa toda sexta à noite e me odiar por não ter dito o que eu sinto. E se der errado? E se der certo? Beatriz fechou os olhos. Tentou respirar, tentou pensar, mas tudo o que conseguia sentir era o toque dele nos pulsos dela, firme e quente. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Marcelo assentiu, soltou os pulsos dela. Tudo bem, eu espero. E a proposta de emprego? Não vou aceitar. Marcelo, não vou. E não é por você. É por mim. Porque eu não quero mais correr. Não quero mais fugir de onde eu sou feliz. Ele deu um passo para trás. Pegou as chaves do bolso. Mas vou te dar espaço. Não venho na próxima sexta, nem na outra. Você pensa. E quando estiver pronta, você me procura. E se eu não procurar? Aí eu vou saber que você não sente o mesmo e vou respeitar isso. Ele caminhou até o portão, mas antes de sair, olhou para trás uma última vez. Só não demora muito, tá? Porque a vida já passou rápido demais para nós dois. E foi embora. Beatriz ficou parada na varanda, sozinha, com o som do portão se fechando ecoando na noite. 3 semanas se passaram. 3 sextas-feiras sem Marcelo. A casa de Beatriz voltou a ser silenciosa, a varanda vazia, as flores murchas no vaso. Ela tentou seguir a rotina, caminhar, dar aulas, almoçar na casa da irmã. Mas tudo parecia sem cor, sem sentido. À noite, escrevia no caderno que Marcelo havia dado. Faz 21 dias desde que ele disse que me ama. 21 dias desde que eu o mandei embora. Não consigo parar de pensar nele. No jeito que ele me olhava, no jeito que ele segurou meus pulsos, tão gentil, como se eu fosse feita de vidro, no jeito que ele disse que estava cansado de viver com medo. Ele tem razão. Eu também estou cansada. Cansada de fingir que estou bem. Cansada de acordar sozinha e me perguntar se é assim que vou viver até o fim. Cansada de ter medo de ser feliz. Mas e se eu for até ele e ele já tiver desistido? E se eu chegar tarde demais? E se eu magoar ele de novo? Na quarta sexta-feira, Beatriz acordou decidida. Tinha medo, mas tinha mais medo de passar o resto da vida se arrependendo. Ela se arrumou com cuidado, vestiu o vestido azul que Marcelo havia elogiado uma vez, meses atrás. Penteou o cabelo, passou batom, pegou o caderno e foi até o apartamento dele. Bateu na porta. 1 vez, 2... O coração batendo tão alto que parecia que todo o prédio conseguia ouvir. Marcelo abriu a porta e, quando a viu ali, parada no corredor, ele congelou. Beatriz, posso entrar? Ele deu passagem, sem palavras. O apartamento estava como ela imaginava, limpo, organizado, mas vazio. Paredes brancas, móveis sem personalidade. A casa de um homem que nunca se permitiu criar raízes. Eles ficaram de pé na sala, um de frente para o outro, sem saber o que dizer, até que Beatriz estendeu o caderno para ele. Lê a última página. Marcelo pegou o caderno, confuso. Abriu na última página e leu. Querido Marcelo, passei 3 semanas tentando encontrar coragem para dizer o que preciso dizer. 3 semanas me convencendo de que o que sinto não é real, que é só solidão, que é só o hábito de ter você por perto. Mas a verdade é outra. A verdade é que eu te amo. Amo o jeito que você conserta coisas quebradas. Amo o jeito que você lembra dos meus gostos. Amo o jeito que você me olha, como se eu fosse mais do que uma mulher de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos e estrias. Você me faz sentir vista, me faz sentir viva. Tenho medo, sim. Tenho medo de estragar tudo. Tenho medo de não ser o que você espera. Tenho medo de te decepcionar, mas tenho mais medo de viver o resto da minha vida sem você. De acordar todo dia sabendo que deixei passar a chance de ser feliz porque fui covarde demais para arriscar. Você disse que estava cansado de viver com medo. Eu também estou. Estou cansada de fingir que meu coração não dispara quando você chega. Estou cansada de contar os dias até sexta-feira. Estou cansada de dormir sozinha e sonhar com você.
Então eu decidi. Eu te escolho. Escolho o risco, escolho o medo, escolho você. Se ainda me quiser, eu estou aqui. Com todo o meu coração imperfeito, Beatriz. Quando Marcelo terminou de ler, seus olhos estavam cheios de lágrimas. Ele ergueu o rosto, olhou para Beatriz e, sem dizer uma palavra, deu 3 passos à frente e a abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, de alguém que quase perdeu algo precioso e agora segurava com toda a força. Beatriz afundou o rosto no peito dele e chorou. Chorou de alívio, de medo, de alegria, de todas as emoções misturadas que ela havia guardado por tanto tempo. Eu te amo, ela sussurrou contra o peito dele. Eu te amo tanto. Eu também te amo, ele respondeu a voz rouca. Tanto. Há tanto tempo. Eles ficaram assim, abraçados no meio da sala vazia, deixando que o tempo parasse, deixando que o mundo lá fora deixasse de existir por alguns instantes. Quando finalmente se soltaram, Marcelo segurou o rosto dela entre as mãos, com delicadeza, como se ela fosse a coisa mais valiosa do mundo, e olhou nos olhos dela. Você tem certeza? Ele perguntou. Porque se eu te beijar agora, não tem volta. A gente não vai ser mais só amigos. Beatriz sorriu, um sorriso molhado, trêmulo, mas verdadeiro. Eu não quero mais ser só sua amiga. E então, ali, naquele apartamento sem vida, aconteceu. O primeiro beijo. Foi suave, cuidadoso, cheio de respeito e ternura. Um beijo de 2 pessoas que esperaram 32 anos para se encontrar de verdade. Um beijo que selou não apenas o amor, mas também a promessa de que dali em diante não estariam mais sozinhos. Quando se separaram, Beatriz ria e chorava ao mesmo tempo. A gente demorou, né? Marcelo sorriu. Demorou, mas chegamos. Eles se sentaram no sofá, de mãos dadas, em silêncio, mas era um silêncio bom, confortável, o silêncio de quem não precisa mais fingir. E agora? Beatriz perguntou, depois de um tempo. Agora a gente vive, Marcelo respondeu simples, sem medo, sem esconder. A gente vive. Juntos. Juntos. Beatriz encostou a cabeça no ombro dele e, pela primeira vez em anos, sentiu que estava onde deveria estar, em casa. A notícia de que Beatriz e Marcelo estavam juntos se espalhou pela cidade como fogo na palha. Não porque eles anunciaram. Não fizeram nenhum comunicado oficial, nenhuma postagem em rede social. Simplesmente começaram a viver. Na primeira semana, Marcelo apareceu com ela no culto de domingo. Sentaram juntos no banco da igreja, um ao lado do outro, de mãos dadas. As pessoas repararam, cochicharam, mas não com malícia, com curiosidade, com surpresa. Na segunda semana, foram juntos ao mercado. Empurraram o carrinho lado a lado, escolhendo verduras, discutindo sobre marcas de café, rindo no corredor dos biscoitos. Dona Célia, do caixa, sorriu ao ver os dois. Finalmente, ela disse simpática. Todo mundo já sabia, menos vocês. Beatriz corou. Marcelo riu. Sério? Óbvio. Vocês se olhavam como namorados há anos. Era só questão de tempo. E foi assim. A cidade inteira reagiu com naturalidade, como se sempre soubesse que aqueles dois eram mais do que amigos. Como se estivesse apenas esperando que eles percebessem. Mas o verdadeiro momento público veio 3 meses depois, no dia da festa da primavera na Praça Central. Era um evento tradicional. Barracas de comida, música ao vivo, danças, apresentações. A cidade inteira comparecia. Beatriz, nos últimos anos, sempre ia sozinha ou com a irmã. Ficava um pouco, cumprimentava conhecidos e voltava para casa cedo. Mas naquele ano, ela foi com Marcelo. Eles caminharam pela praça de mãos dadas, pararam nas barracas, comeram pastel, tomaram caldo de cana. E quando a banda começou a tocar, Marcelo fez algo que surpreendeu a todos. Ele parou no meio da praça, na frente de todo mundo, e estendeu a mão para Beatriz. Dança comigo? Beatriz olhou ao redor. Havia pelo menos 100 pessoas ali. Conhecidos, vizinhos,
Alunas dela, clientes dele, todo mundo vendo. Ela hesitou. Não porque tinha vergonha dele, mas porque não dançava há anos, porque tinha medo de parecer ridícula. Porque, confia em mim, Marcelo disse, sorrindo. E ela confiou. Pegou a mão dele. E ele a puxou para o centro da praça, onde outras poucas pessoas já dançavam. A música era lenta, romântica, uma dessas antigas que todo mundo conhece. Marcelo colocou a mão na cintura dela. Ela colocou a mão no ombro dele. E começaram a dançar. No começo, Beatriz estava tensa, consciente de todos os olhos ao redor. Mas aos poucos, relaxou. Deixou-se levar pelo ritmo, pelo calor da mão dele na cintura, pela segurança dos braços dele. E, de repente, esqueceu que havia outras pessoas ali. Só existia ela e Marcelo, dançando devagar, olhando um nos olhos do outro. Você sabe que todo mundo está olhando? Ela sussurrou. Eu sei. E não te incomoda? Não. Ele sorriu. Quero que todo mundo saiba. Quero que todo mundo veja que você é minha. E eu sou seu. Beatriz sentiu os olhos arderem de novo. Mas era de felicidade. Eu te amo. Eu também te amo. E então, ali, no meio da praça, na frente de toda a cidade, Marcelo a beijou. Foi breve, delicado, mas foi suficiente. Quando se separaram, ouviram os aplausos. Beatriz olhou ao redor assustada. Várias pessoas estavam batendo palmas, sorrindo, algumas até chorando. Dona Lúcia, a professora aposentada, acenou de longe. Parabéns, menina. Vocês merecem. Seu Antônio, o dono da padaria, gritou. Finalmente, já estava na hora. E aos poucos, outras vozes se juntaram. Palavras de apoio, de carinho, de felicidade genuína por aqueles dois que, depois de tanto tempo, haviam encontrado coragem para se amar. Beatriz escondeu o rosto no peito de Marcelo, rindo e chorando ao mesmo tempo. A gente virou espetáculo, ela disse. Que bom, ele respondeu, abraçando-a, porque eu quero que todo mundo saiba que o amor da minha vida é você. E naquele momento, Beatriz finalmente entendeu. Não era sobre esconder, não era sobre ter medo, não era sobre proteger uma amizade frágil, era sobre ter coragem. Coragem de amar, coragem de ser feliz, coragem de acreditar que nunca é tarde para recomeçar. E eles haviam encontrado essa coragem, juntos, porque de amigos a amantes, amor que floresce não era apenas uma frase bonita, era a verdade deles. O amor tinha florescido, das raízes profundas da amizade, e agora estava ali, forte, vivo, impossível de ignorar. Um ano depois, a casa de Beatriz não era mais silenciosa. Marcelo havia se mudado para lá. Aos poucos, ele trouxe suas coisas, roupas, livros, ferramentas. E pela primeira vez, aquela casa grande demais tinha vida. A parede da sala, que ele havia pintado anos atrás, agora tinha quadros, fotos dos dois, da família, das viagens curtas que haviam começado a fazer nos fins de semana. Fotos de um casal que estava aprendendo a viver junto, a dividir espaços, a construir algo novo sobre a base sólida de uma amizade de décadas. A varanda, que antes era o lugar dos encontros às sextas-feiras, agora era o lugar deles todos os dias. De manhã, tomavam café ali, olhando o jardim. À tarde, Marcelo lia jornal enquanto Beatriz bordava. À noite, ficavam conversando sobre o dia, sobre os planos, sobre as coisas pequenas que fazem a vida valer a pena. Os filhos de Beatriz no começo ficaram surpresos, mas rapidamente aceitaram. E até gostaram. Marcelo era bom para a mãe deles, era visível. Ela sorria mais, ria mais, tinha brilho nos olhos. Na Páscoa, quando os filhos vieram visitar e trouxeram os netos, as crianças logo adotaram Marcelo como avô postiço. Ele ensinou o mais velho a consertar uma bicicleta. Contou histórias para a mais nova, e Beatriz, vendo aquela cena, Marcelo sentado no chão da sala, rodeado de crianças, rindo, sentiu o coração transbordar de gratidão. Você está feliz?
Marcelo perguntou uma noite na cama, já quase pegando no sono. Estou, Beatriz respondeu, aconchegando-se nele. Mais feliz do que achei que poderia ser de novo. Eu também. Eles ficaram em silêncio por um tempo. Depois Beatriz falou devagar. Sabe o que eu penso? Acho que a gente precisava daqueles 32 anos de amizade. Precisava aprender a confiar. Precisava ver um ao outro nas alegrias e nas tristezas. Precisava construir a base. Porque se a gente tivesse se apaixonado quando era jovem, talvez não desse certo. Talvez não fôssemos maduros o suficiente. Marcelo refletiu sobre isso. Você tem razão. O amor que a gente tem hoje não seria possível anos atrás. Porque esse amor foi cultivado. Foi regado. Foi cuidado. Como uma planta. Como uma flor. Beatriz completou, sorrindo no escuro. Exatamente. Amor que floresce. E realmente era. Porque o amor deles não nasceu de um golpe de sorte. Não nasceu de uma paixão súbita. Nasceu de anos de presença, de lealdade, de pequenos gestos que, somados, construíram uma base inabalável. Eles não eram perfeitos. Discutiam às vezes. Marcelo era teimoso. Beatriz era ansiosa. Mas aprenderam a ceder. Aprenderam a pedir desculpas. Aprenderam que o amor maduro não é a ausência de conflitos, mas a presença de respeito e vontade de resolver. Na cidade, eles viraram exemplo. As pessoas apontavam para os dois na rua e diziam, olha lá, quem diria, né? Amigos a vida toda e de repente se apaixonaram. É lindo. E era lindo mesmo, porque mostrava que o amor não tem idade, que nunca é tarde para recomeçar, que a amizade verdadeira pode sim virar amor. E quando vira, é o tipo mais profundo, mais verdadeiro, mais duradouro. Numa tarde de domingo, Beatriz estava sentada na varanda, escrevendo no caderno que Marcelo havia dado há anos. Ele estava ao lado, mexendo numa floreira nova que havia comprado. "O que você está escrevendo?" Ele perguntou, curioso. "Estou terminando de contar a nossa história." "E como ela termina?" Beatriz sorriu. Olhou para ele, para aquele homem que havia sido seu amigo por tanto tempo e que agora era seu companheiro, seu amor, sua casa. Termina assim. E eles viveram. Simplesmente viveram. Sem medo, sem arrependimentos, sem pressa. Viveram cada dia como um presente e foram felizes. Não porque a vida era perfeita, mas porque estavam juntos. E juntos, tudo fazia sentido. Marcelo sorriu. Largou a floreira. Sentou-se ao lado dela no banco da varanda e a beijou na testa. "Gostei do final." "Eu também." Eles ficaram ali, em silêncio, olhando o jardim. As flores balançavam com a brisa. Os pássaros cantavam. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e rosa, e Beatriz pensou, é isso, é exatamente isso. A felicidade não precisa ser grande, barulhenta, espetacular. A felicidade pode ser isso, sentar ao lado de quem você ama e simplesmente estar, simplesmente ser. A história de Beatriz e Marcelo nos ensina algo precioso, que o amor verdadeiro não tem prazo de validade. Não importa se você tem 20, 40, 50 ou 60 anos. Não importa quantas vezes seu coração foi quebrado. Não importa quantas decepções você colecionou. O amor pode chegar a qualquer momento, de qualquer lugar, às vezes da pessoa que sempre esteve ao seu lado e que você nunca olhou desse jeito. Mas para que o amor floresça, é preciso coragem. Coragem de sentir, coragem de arriscar, coragem de ser vulnerável, coragem de acreditar que você merece ser feliz. E quando você encontra alguém que te vê de verdade, que te respeita, que te valoriza, que está disposto a construir junto, não deixe o medo vencer, porque a vida passa rápido. E no final, o que fica não são os medos que você teve, são os amores que você viveu. Então se arrisque, se permita, abra o coração, porque o amor que floresce da amizade é o mais bonito de todos. É o amor que conhece suas falhas e te ama assim mesmo. É o amor que viu você nos seus piores dias e escolheu ficar.
É o amor que não precisa de máscaras, de jogos, de fingimentos. É o amor verdadeiro. E todo mundo merece viver esse amor pelo menos uma vez na vida. Beatriz e Marcelo viveram. E você também pode. Basta ter fé, ter esperança e ter coragem. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like aqui embaixo. Compartilhe com alguém que precisa acreditar no amor de novo. E nos comentários me conta. Você já viveu uma história parecida? Já teve um amor que nasceu da amizade? Quero ler suas histórias. Quero saber que tem gente por aí acreditando no amor verdadeiro. E se você chegou até aqui, obrigado. Obrigado por ter caminhado comigo nessa jornada de Beatriz e Marcelo. Espero que você saia daqui com o coração mais leve e com a certeza de que nunca é tarde para ser feliz. Um abraço e até a próxima história. Que Deus abençoe sua vida e que o amor verdadeiro encontre você no tempo certo, da forma certa. Porque o amor que floresce na hora certa é o amor que fica para sempre.